O cônsul, ele é especialista em identificar padrão, né? Então ele conhece qual o perfil de pessoas que tá indo para não voltar, qual o perfil de pessoas que tem interesse real em fazer o que tá falando que vai fazer. Então, quando a pessoa vai ser entrevistada, tem coisas que são subjetivas. Eu vou explicar pro cônsul, ele vai entender. Tem coisas que no momento que ele olhar na minha 10-160, no momento que ele olhar no meu I-20, se for visto de estudante, ou na hora que eu verbalizar, ele já vai formar uma opinião imediata. Muito difícil você falar pro cara assim, pô, eu tô querendo estudar inglês em Orlando. E aí o cônsul vai falar, nossa, mas Orlando, por que Orlando? Não, cara, imediatamente ele já formou uma opinião sobre você. E é muito mais provável que essa opinião seja negativa. Fala, guys! Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje com meu amigo Cris. E aí, Cris, tudo bem? Cris tá todo nervoso aqui que a gente vai gravar um vídeo ao vivo. Eu falei, Cris, só relaxa, a gente abre a câmera, começa o vídeo e a coisa sempre sai. Funciona assim tem 4 anos, cara. Então não é dessa vez Vamos confiar, então, né? que vai falhar. A gente tá no condomínio do Cris agora, dando uma volta por aqui. Acabamos de fazer um churrasco, foi bem legal. E a gente tá batendo um papo a respeito de Orlando. Será que Orlando tá saturado? Essa é a pergunta que a gente tá fazendo aqui. E o Cris, ele mora aqui em Orlando, então ele tem uma visão bastante ampla. E assim, primeiro lugar, né? Orlando é um lugar que é a casa dos turistas. Eu acho que deve ser um dos lugares mais visitados do mundo. E aí fica a pergunta, Orlando está saturado? Vou começar com o Cris. Qual que é a sua visão, cara? O que você vê com relação a isso? Você tá morando aqui já tem um tempo, qual que é a sua percepção? Você acha que esse lugar saturou por algum motivo? Cara, saturar eu acho que não, mas ele é um lugar que ele encheu bastante nos últimos anos, né? A gente que mora aqui, você vê que tem muito espaço para crescer, tem muito verde, tem muita coisa sendo construída a todo momento, mas é um lugar que tem brasileiro pra caramba, né? Então, você vai no mercado aqui, você vai no Walmart, 30% das pessoas estão falando português. Então, assim, tanto turistas que vêm aqui para poder curtir, enfim, conhecer a Disney, aquela coisa toda, como pessoas que moram aqui de fato. Então, é um lugar que, para quem quer viver a cultura americana, não é a melhor opção. Mas quem quer viver uma qualidade de vida legal, viver numa cidade que tem espaço, que você consegue, enfim, ter contato com a natureza, puta, aqui é um lugar legal pra caramba. Caraca, olha só o quintal do cara, velho. Tá louco. Você quer ter o quintal, cara? Pô, legal aqui, né, cara? Demais. Você tem que ver o pôr do sol daqui, você não tem ideia de como que é. Ah, eu tenho ideia sim, só de ver o lugar aqui eu já tô vendo que, porra, muito massa, a galera andando num barquinho ali. É, o contato com a natureza aqui é diário, né, cara? Assim, tem a parte boa e tem a parte ruim da natureza, né, cara? Tem o jacaré, mas a gente tem contato com isso daqui, sabe? É uma parada completamente... Você vê muito crocodilo normal aqui, Cris? Cara, nesse lago aqui, eu acho que a cada 2 semaninhas eu vejo um. Sério? Eu vim pra cá apavorado, vendo vídeo no Instagram sobre jacaré, crocodilo e tal, e aí você chega aqui tenso. E aí, com o tempo, você normaliza, cara. Quando você vai perceber, você tá convivendo com eles. Então, por exemplo, a gente fez um churrasco lá. Com o jacaré? Você fez um churrasco com o jacaré? De costas pro lago, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, quando você entende o animal, você dá uma relaxada, mas chega a ser estranho, cara, porque é um dinossauro, tá ligado? Então, assim, é um monstro pré-histórico que vive aqui em contato com a gente, mas tem lá a gente aqui, tá tudo certo. Só fica um pouquinho longe da água que ele demora pra chegar na gente, dá tempo de correr. Orlando tá saturada de crocodilo, porque a quantidade que tem aqui, meu amigo, não é brincadeira. Em termos de brasileiro aqui, eu acho que se a gente for falar se Orlando saturou ou não, talvez a gente tenha que focar mais nesse ponto de que Orlando é de fato um dos destinos preferidos aí de brasileiros, talvez competindo com Framingham, em Massachusetts, que também é um destino que muitos brasileiros vão. E de fato, cara, aqui você vai encontrar brasileiro assim a rodo. Você vai no mercado, você vê brasileiros, você vê comércios brasileiros para tudo quanto é lado. E isso de fato limita um pouco, né? Especialmente para quem quer viver um pouco da cultura. Então, nesse sentido, eu acho que Orlando tá um pouco saturado, Cris, no sentido de que tem muita gente que tá saindo do Brasil com a ideia de fugir do Brasil, de ter uma experiência diferente, de ter um contato um pouco mais profundo com a cultura americana. Como é que é a sua relação com americanos aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Você tem contato com americanos aqui? Como é que é isso? Cara, demais, assim, eu acho que isso que é legal. As pessoas, elas vêm pra cá, elas acham que vai ser o tempo inteiro brasileiro, 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 mas isso é uma escolha, sabe? Então, vou dar exemplo. Ambientes que eu convivo, eu vou pra igreja. O que não falta é igreja brasileira aqui, tem igrejas super famosas. A gente escolhe em igreja americana. Então, assim, é uma decisão que a minha família tomou. O meu filho, ele faz jiu-jitsu, ele tem 4 anos. E a gente tem dezenas de academias de jiu-jitsu de brasileiros aqui em Orlando. Tem Gracie Barra pra caramba, tem bastante coisa. E quando a gente foi procurar, nós escolhemos ir numa academia de americano. Por que isso? Porque a gente quer ter contato com os caras, a gente quer melhorar o inglês, a gente quer expor o nosso filho a isso, a gente quer entender mais sobre a cultura dos caras, e tem sido muito interessante, porque eu vou no jiu-jitsu do meu filho, por exemplo, eu consigo ver como que é a relação dos pais, o esporte e os filhos, como que é o incentivo da família, como que eles lidam com tudo isso. Então, é possível sim você viver em Orlando e não ter tanto contato. É impressionante porque assim, as pessoas quando vêm conversar comigo, elas falam, pô, você conhece o restaurante tal brasileiro?
Cara, não conheço porque eu não vou. Você então, não frequenta muito, mas por escolha própria. É uma escolha. Tem um problema com o Brasil? É óbvio que não. É só uma questão de eu quero emergir na cultura americana. Já que eu tô numa cidade que tem muito brasileiro, eu preciso tomar decisões que me permitam não ficar preso nisso. Então, assim, é possível sim você viver aqui em Orlando e não tá tão imerso em brasileiros. O ponto é, aqui também tem muito hispano. Então, assim, se você quiser ter contato com americano de fato, você tem que escolher muito pontualmente onde que você vai conviver, com quem que você vai conversar. Que lugares você vai frequentar. Absolutamente. E não é confortável. As pessoas acham que, pô, então, mas ele tem inglês fluente. Eu até vim com inglês intermediário. Mas, assim, é uma decisão que ela não é confortável. Imagina, você ir pra uma igreja americana, onde só se fala inglês. Não é um ambiente onde eu entendo ouvindo tudo e eu saio ouvindo tudo. Óbvio que não. Mas é uma coisa que, uma vez que eu vou lá, uma semana, 2, 15, 30, 60, o ambiente ele começa a ficar mais familiar, eu começo a me desenvolver melhor, eu começo a entender mais. Então, a questão é, eu e a minha família, eu e a minha esposa, nós escolhemos não pegar o caminho mais fácil, que é o caminho do meu amigo é brasileiro, meu parente é brasileiro, a igreja é brasileira, o restaurante é brasileiro, que tem um monte aqui, o mercado é brasileiro, os produtos são brasileiros. Tá tudo bem quem escolhe isso. Não foi a nossa decisão. Porque a gente queria viver um pouquinho mais da cultura americana e ter contato com os caras. Então, assim, isso é muito legal, porque tem dois perfis de pessoas que eu vejo. Tem a pessoa que vem aqui querendo se desenvolver e tem a pessoa que vem aqui querendo familiaridade. Então, se você quer familiaridade, você encontra. Então, você consegue entrar em Orlando e só falar com brasileiro durante 6 meses. Uhum. É só você ficar enfurnado no meio de brasileiro. Para algumas pessoas isso é importante, porque o cara ele não fala inglês direito, tá inseguro, ele busca um pouco mais de conforto nesse momento de ambientação, Orlando proporciona isso. Então se o cara ele quer familiaridade, ele quer ter contato com o brasileiro, é tranquilo, cara, você consegue conviver só nesse meio, mas tem como você ir além. E, puta, super recomendo, cara, porque você vai viver num país, possivelmente você vai viver num país pra sempre. Cara, será que não vale um esforço de viver um pouco mais desconfortável no início, de, cara, eu não tô no ambiente que eu domino, eu não tô na língua que eu domino, mas isso traz um desenvolvimento pessoal incomparável, porque você precisa ser muito safo, você tem que se esforçar pra aprender. Então, assim, eu conheço pessoas que estão aqui na Flórida há 8 anos e que não falam 20 palavras, 50 palavras de inglês. Por quê? Porque vivem só com brasileiro e hispano. Então é uma decisão que eu cada vez mais incentivo as pessoas a, cara, não fica preso nisso, porque assim, sua vida ela não vai parar aqui, sabe? Sem contar que você precisa também criar possibilidades de, inclusive se você decidir sair de Orlando, você tá pronto para vivenciar uma experiência em um lugar que, por exemplo, não tem a receptividade que Orlando tem com brasileiros. Porque apesar de você não fazer uso disso, é confortável para você saber, por exemplo, que se você quiser fazer um plano de saúde com uma clínica brasileira, você vai encontrar aqui. Se você quiser um dentista que atenda nos padrões brasileiros, você vai encontrar aqui. Mas, eventualmente, em algum momento, quando você disser, por exemplo, que quer morar em um outro estado, Orlando, vivenciando ele dentro da perspectiva que você tem, vai ter te preparado para esse novo desafio. Sim. Sem que você tivesse todos os vícios que quem só anda com brasileiro aqui tem, né? Aliás, é uma outra pergunta que eu tenho para você, cara. Como é que tá essa questão? Você pensa em ficar em Orlando por muito tempo, para sempre? Como é que você enxerga isso? Cara, eu gosto daqui. Eu acho que é um lugar que eu já tinha visitado antes de vir. Eu e a minha esposa, a gente é apaixonado pela estrutura da cidade. É um lugar que encanta, assim. Nós viemos de Brasília. Nós crescemos em Brasília, na verdade. E Brasília é um lugar super estruturado, aquela parte central, planejada. Rapaz. Tem uns bichos aqui estranhos, né? Aliás, deixa eu só filmar aqui. Aqui tem até uma placa de crocodilo no lago. Isso aqui é o lago do condomínio do Cris. Os caras convivem com crocodilo, cara. Mas a regrinha de ouro é só não ficar a menos de 2 passos, tô usando, né? Assim, né? Mas é. Então, assim, cara, eu gosto de Orlando, mas eu sinto que, apesar de que eu tento me comunicar cada vez mais com o americano, talvez para eu intensificar mais isso eu vou ter que sair daqui. Eu gosto da Flórida, eu gosto do clima da Flórida, se bem que não tanto desse calor exagerado aqui. Uhum. Mas assim, a gente tá em dúvida, cara, a gente tá em dúvida. Estamos pesquisando outros lugares aqui na Flórida que não sejam tão centrais. Tem alguma sugestão familiar, cara, aí que vocês pensam? Bom, eu ouvi falar sobre Jacksonville, ouvi falar que é um lugar que tem um custo de vida mais barato, que é uma cidade grande também, igual Orlando é. Então a gente tá olhando por isso, mas tem alguns segredinhos aí que a gente tá pesquisando. Ó, o bichão não tá gostando não. Eu noto que existe um perfil de brasileiro que vinha pra cá 10 anos atrás e existe um perfil de brasileiro que vem pra cá agora, que é uma galera muito mais bem informada, que entende muito mais sobre imigração, sobre alternativas. E eu noto que as pessoas hoje, elas se planejam muito melhor e que muito mais pessoas chegam ao Green Card do que as pessoas chegavam antigamente. Isso é muito positivo. Por outro lado, eu noto que tem muita gente que chega no Green Card e continua preso nos trabalhos e na rotina de pessoas que não têm o Green Card.
Então, assim, ele é um documento legal, ele é um documento fantástico, na verdade, resolve vários dos problemas, te tira dessa situação de insegurança constante, mas ele não é o fim, ele é só um nivelador do tipo, cara, agora eu tô no nível parecido com o americano que nasceu aqui, não Talvez igual. ele seja, inclusive, o começo, né? Talvez ele seja o começo, mas e aí como que ele vai ser o começo? Se você falar inglês. Então, assim, pô, as pessoas estão aqui, tão legal, estão fazendo tudo certinho, bacana, cara, mas foca nesse negócio do inglês, faz uma diferença do caramba, porque quando você conseguir o teu documento, você tá apto a trabalhar em todas as empresas do mundo. Em qualquer estado, inclusive, né? Absolutamente. Então, se você quiser estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem, você consegue trabalhar em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer empresa. Você não vai conseguir isso se você não tiver inglês. Então, assim, cara, quem quer vir para Orlando, você pode aproveitar dos dois mundos, daquela familiaridade inicial, onde você vai ter o conforto da estabilização e da familiaridade com o local, mas não fica preso nisso. Tenta migrando para cada vez mais tá tentando se aproximar dos americanos, porque isso só vai ser benéfico para você. Pensa assim, você vai viver 50 anos aqui nesse país. Você vai ter filhos que talvez sejam americanos, você vai ter netos que definitivamente vão ser americanos. E existe, inclusive, a limitação de você talvez não conseguir conversar com um neto seu, que não vai falar português possivelmente. Então, a questão da língua, ela é um limitador muito grande, mas isso é uma escolha. E aí mencionar a cultura é quase como uma obrigação, né, ô Cris? Porque a partir do momento que você decide vir pra cá com a intenção de criar, cara, essa sua nova realidade aqui, para que as suas próximas gerações não precisem passar pelo que você passou sendo um imigrante, eles já sejam cidadãos, locals, pessoas que nasceram aqui e não têm essa ideia de deixar esse lugar para ir para um outro lugar diferente. Isso é muito importante. Uma coisa que eu percebo também, cara, é que Orlando tem muito esse perfil de atrair os milionários brasileiros, né? Aqui a quantidade de milionários brasileiros é gigante. E muita gente, pelo menos o nosso público, que eu acho que o nosso público eles são majoritariamente pessoas comuns, talvez como eu e você, afegãos médios, entendeu? Que estão buscando ali uma vida melhor e que não nasceram de repente em um berço de ouro, ou até tem um pouco mais de grana, mas nada que permita que essas pessoas, por exemplo, venham para cá para ficar 5 anos sem trabalhar, como é o caso de várias pessoas que eu conheço. Eu conheço gente que nem aplica pro Green Card porque não quer se tornar um residente fiscal aqui, mas passa talvez metade do ano em Orlando e consegue bancar isso sem precisar trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos, sem precisar trabalhar, ter um documento para trabalhar e etc. Agora, uma coisa que eu acho importante, vocês que querem vir para Orlando, então vocês querem vir para os Estados Unidos com a intenção de começar a vida aqui, pensem também em termos disso que o Chris falou, de, cara, de repente pensar inclusive em lugares diferentes para começar a sua vida. Não que tenha nada de errado com Orlando ou que Orlando de fato esteja saturado a ponto de não poder receber novos brasileiros. Não é isso, cabem muitos brasileiros aqui, o lugar é enorme, a economia é pujante, tá tudo expandindo e a coisa com certeza vai continuar do jeito que tá. Mas o ponto é que lá na Move, por exemplo, né, a gente até conversa isso com os clientes, às vezes é benéfico para você ir para um lugar diferente, em especial se você está construindo ainda a sua vida, se você não tem uma base sólida financeira, se você não tem uma base sólida na sua capacidade de se comunicar em inglês. E a gente até fala isso para os clientes, né? Às vezes não escolher Orlando é bom até para o seu visto, cara, até para a questão de aprovar o seu visto, né? Porque a gente já percebeu isso. Vários agentes que vão entrevistar o pessoal para fazer o visto de estudante, por exemplo, quando ele ouve que a pessoa tá vindo para Orlando, já ativa automaticamente ele nele, algo que faz ele ficar mais propenso a negativo, né? O que você poderia falar disso pro pessoal que tá pensando em vir com o visto de estudante, Cris? O cônsul, ele é especialista em identificar padrão, né? Então ele conhece qual o perfil de pessoas que tá indo para não voltar, qual o perfil de pessoas que tem interesse real em fazer o que tá falando que vai fazer. Então, quando a pessoa vai ser entrevistada, tem coisas que são subjetivas. Eu vou explicar pro cônsul, ele vai entender. Tem coisas que no momento que ele olhar na minha 10-160, no momento que ele olhar no meu I-20, se for visto de estudante, ou na hora que eu verbalizar, ele já vai formar uma opinião imediata. Muito difícil você falar pro cara assim, pô, eu tô querendo estudar inglês em Orlando. E aí o cônsul vai falar, nossa, mas Orlando, por que Orlando? Não, cara, imediatamente ele já formou uma opinião sobre você. E é muito mais provável que essa opinião seja negativa. É impossível? Óbvio que não. Inclusive eu fiz um vídeo no meu canal há mais ou menos um mês atrás de um casal que foi aprovado para Orlando. Isso acontece a todo momento. Mas a sua chance ela aumenta muito se você for para outros lugares. Por isso que a gente está cada vez mais trazendo pessoas aqui para estudar em outros estados. Turismo é diferente, a gente traz muita gente para fazer turismo aqui em Orlando. Aí tudo bem, aí não existe esse preconceito, porque se sabe que Miami é um lugar onde tem muito turista, Orlando é um lugar onde tem muito turista, mas quando a gente fala de visto de estudante, o cônsul sabe que a probabilidade de você vir para cá estudar inglês e realmente alcançar a fluência, ou enfim, ter o inglês avançado em Orlando é muito menor do que se você for para um dos estados onde a gente está cada vez mais mandando pessoas. Tem um índice de brasileiro pequeno, tem um índice de hispano pequeno, e aí o cônsul ele olha para isso e fala, entendi. Isso é um ponto positivo para a aprovação do visto? Absolutamente. A gente teve um cliente recentemente que ele tinha um perfil ok, e quando ele foi conversar com o cônsul falou para ele assim, bom, para onde você vai? Ele respondeu o estado. Na hora que ele respondeu o estado, o cônsul falou, pô, que legal, cara, lá você vai realmente aprender inglês. Pum, aprovou. Legal. Então, assim,
são decisões que têm que ser tomadas. E ele mencionou Orlando, né? Ele mencionou Orlando. A gente teve outros clientes, o Consul falou, pô, mas cara, Orlando, você vai para Orlando, lá é uma extensão do Brasil. Então, assim, é o tipo de coisa que tem que ser ponderada. Turismo é uma coisa, visto de estudo é outra coisa, e tem que ter estratégias diferentes para as duas coisas. E como é que a galera faz para entrar em contato com a Moove, se eles precisarem de assessoria aí de vistos de turismo e vistos de estudo? Cris? Cara, o nosso Instagram é Moove, M-O-O-V-E, são 2 O's, Moove Vistos. Lá no Instagram, você na bio vai ter o linkzinho, você pode preencher o formulário. Coloca na descrição também, Oliver, que o pessoal só clica aqui e já entra. Então, preenche o formulário, seja para visto de estudante ou visto de turismo. Nós temos uma mentoria que foi muito, mas muito exaustivamente pensada e modelada para ter uma estratégia que aumenta a chance de aprovação. Então, a gente analisa estatisticamente tudo, absolutamente tudo que acontece com os nossos clientes, que perguntas são feitas na entrevista, como que as pessoas respondem, qual o perfil das pessoas. Então, a gente consegue ter uma clareza muito grande do que funciona e do que não funciona, do que foi respondido e pegou bem e do que foi respondido e pegou mal. Então, a gente consegue colocar uma inteligência absurda, porque o Consul ele vai ouvir coisas que no passado ele ouviu e ele aprovou. Então a gente consegue ter muito mais estratégia, tanto para o visto de estudante quanto para o visto de turista. Então só preencher o formulário, você vai receber um contato e aí você vai ter acesso a essa nossa mentoria e você vai entender o que eu tô falando. E tem funcionado muito, viu, pessoal? Inclusive para clientes que já tiveram vistos negados, que acabam procurando a gente para tentar reverter o processo de negativa e conseguir aprovar o visto. Então, links importantes aqui na descrição para você entrar em contato com a Moove. E o link do canal do Cris também tá aqui na descrição. Ele tem um canal super legal. Ele fala muito sobre Orlando, porque ele vive aqui, afinal de contas, e tem vários vídeos já super interessantes, embora seja um canal relativamente novo. Na descrição você vai encontrar esse canal. Cris, só pra gente finalizar, custo de vida, cara, o fato de muitas pessoas terem vindo pra cá, esse é um dos motivos de que muitas pessoas estão dizendo que Orlando saturou, né? Aumentou um pouco o custo de vida, pelo menos durante aí esses últimos 2 anos que a gente viveu. Você tem percebido isso baixando agora? A gente tá tendo uma maior normalidade com relação ao custo de vida aqui em Orlando? Qual a sua percepção? Demais, cara. Inclusive, às vezes a gente ouve uns aluguéis que as pessoas estão pagando aqui que a gente fala, pô, cara, as coisas estão melhorando mesmo. Então, assim, pessoas pegando casa com quintal, 3, 4, 5 quartos num preço que há um ano atrás você não encontrava. Então, as coisas estão normalizando, não é tão barato quanto já foi, mas nem se compara com os estados mais caros de todos. Então, assim, é um lugar maravilhoso para morar, o custo de vida tá bacana ainda. Inclusive, eu já fiz um vídeo muito completo, cara, muito completo, em que eu falo sobre todos os custos que um recém-chegado vai ter aqui nos Estados Unidos. Eu falo sobre o solteiro do perrengue, que é aquele cara que vem disposto a economizar cada dólar e passar o perrengue que tiver que passar. Solteiro, casal com filho, casal com 2 filhos. Então, lá no meu canal Missão América, que o Oliver vai colocar aqui, tem esse vídeo e muitos outros. Eu tento sempre trazer um conteúdo mais estruturado, mais organizado, diferente do que as pessoas estão acostumadas e que vai ajudar muito quem está querendo vir para cá. Então, tanto do ponto de vista do planejamento quanto da chegada, que é um momento de muita vulnerabilidade. Então, eu entendo porque eu já passei por isso. É um momento de muitas dúvidas, é um momento de muita insegurança e você tem informação de qualidade, faz uma diferença danada para você falar assim, opa, não é que foi fácil, mas eu já vi isso daqui e eu já esperava que isso acontecesse. Boa, garoto. Cris, valeuzão pelo vídeo. Cara, muito bom. O canal do Cris é maravilhoso, cara. Então eu indico muito vocês se inscreverem lá. Ele também tá comigo na Moove, como eu falei pra vocês. Então, cara, essa parceria aqui é uma parceria que visa trazer pra vocês ainda mais conteúdos relevantes sobre morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, deixa o seu like, faz o seu comentário com a sua opinião, o que você achou. Diz se você gostou do vídeo ou não. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Eu te vejo por aí e fui!